Boa noite, pessoal. Mais uma vez aqui estamos para mais algumas reflexões em torno da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo e buscando algo que possa servir de parâmetro para as nossas vidas e rogando sempre ao Mestre Jesus que possa entrar dentro da casa de cada um desses que nos ouvem, que nos vê, que nos assiste e que possa confortar os corações de todos. Com esse projeto, o Semeador Saiu a Semear, do Grupo Espírita Caminho da Luz, é onde a gente busca se tornar mais presente com os trabalhos, já que nós não podemos continuar com os trabalhos da mesma forma que fazíamos antes. Então isso é uma oportunidade de tentar aproximar mais os corações que estão envolvidos nessa tarefa da doutrina espírita e do Evangelho do Cristo. Bom, gente, o tema que nós escolhemos para as reflexões de hoje foi o despertar para uma nova vida, porque se faz necessário algumas reflexões em torno da nossa postura, dos acontecimentos da vida, da época que vivemos, do o quanto nós já aprendemos, o que nós podemos fazer mediante as circunstâncias que vivemos na Terra, os desafios que encontramos, as dores, as dificuldades, as vitórias. Tudo isso nós precisamos estarmos avaliando na nossa caminhada constantemente e o que nós precisamos alterar, porque a mudança ela é constante. Nós podemos ter certeza que é impossível viver sem mudanças. Agora, o que vai fazer a diferença é a opção que nós vamos escolher e como nós vamos conduzir essas mudanças. O que eu vou me tornar mediante as circunstâncias que vai me levar a mudar. Então, para a gente refletir sobre esse tema, nós precisamos sempre de parâmetros, né? Porque por nós mesmos, ainda tão pequeninos que somos, nós não somos nada. Mas nós precisamos pegar alguns parâmetros para que nós possamos ter uns passos mais seguros mediante a caminhada da vida. E nós, como sempre, né, que gostamos de repetir sempre que o Evangelho é a nossa maior referência que nós temos aqui na Terra. É nele que nós podemos confiar, é nossa âncora de sustentação na nossa caminhada. E se nós formos estudarmos com mais critério cada detalhe, cada personagem que está no Evangelho, certamente nós vamos nos identificar com alguns deles. E vamos ver que é possível vencer aqui no mundo, mesmo quando não conseguimos vencer para a humanidade, para as pessoas aqui na Terra. Mas podemos sair vitoriosos, principalmente sobre nós mesmos. Então nós hoje escolhemos uma passagem do Evangelho de Lucas que vai ser essa passagem norteadora das nossas reflexões. É uma passagem muito conhecida, muito falada, mas no Evangelho nós sempre conseguimos extrair alguma situação que antes não tínhamos observado. Bom, a passagem que nós escolhemos é a passagem de Zaqueu. Nós vamos ler a passagem aqui e depois vamos fazer algumas reflexões. Jesus na casa de Zaqueu. Tendo Jesus entrado em Jericó, passava pela cidade e havia ali um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos e muito rico, o qual, desejoso de ver Jesus para conhecê-lo, não conseguia devido à multidão, por ser ele de estatura muito baixa. Por isso, correu à frente da turba e subiu a um sicômoro para ver,
porquanto ele tinha de passar por ali. Chegando a esse lugar, Jesus dirigiu para o alto o olhar e, vendo, disse: Zaqueu, dá-te pressa em descer, porquanto preciso que me hospede hoje em tua casa. Zaqueu desceu imediatamente e recebeu jubiloso. Vendo isso, todos murmuraram a dizer: ele foi hospedar em casa de um homem de má vida. Entretanto, Zaqueu, pondo-se diante do Senhor, disse: Senhor, dou metade dos meus bens aos pobres, e se causei dano a alguém, seja o que for, indenizo em 4 tantos. Ao que Jesus lhe disse: esta casa recebeu hoje a salvação, porque também esse é filho de Abraão, visto que o Filho do Homem veio procurar e salvar o que estava perdido. Essa é a anotação de Lucas. Mas vamos refletir. Eu sempre gosto de falar, quando eu estou estudando o Evangelho em grupo, que toda passagem do Evangelho, na verdade, ela está falando para nós mesmos. Nós precisamos encontrar um meio de nos colocarmos dentro dessa passagem. O que essa passagem quer me dizer? Qual é o ensinamento que eu preciso extrair dali? Então eu convido a todos que possam imaginar, vamos refletir. Nós vamos ser esse Zaqueu. Somos nós os Zaqueus da modernidade. Então, vamos imaginar. Zaqueu. Jesus ia passar por Jericó. Bom, a cidade de Jericó era uma cidade, nos tempos de Jesus, muito voltada pelo lado comercial, né? Uma das maiores cidades, onde se faziam os maiores negócios, movimentava muitos recursos financeiros na época. E ali morava Zaqueu, né? O chefe dos publicanos. Os publicanos eram aqueles que recolhiam os impostos para Roma. E Zaqueu era o chefe desses publicanos. Os publicanos eram odiados pelo povo, porque muitas vezes cobravam impostos exorbitantes. Então imagina o que as pessoas pensavam de Zaqueu, né? Mas olha só, Zaqueu queria ver Jesus. Olha que interessante, primeira coisa que nós precisamos avaliar, o querer ver Jesus. E outra coisa, o que ele fez? Quando ele ficou sabendo que Jesus ia passar por ali, e ele com essa vontade de querer ver Jesus, então vamos iniciar e nos colocando como Zaqueu, da modernidade, nos dias de hoje, não lá no passado. Todos nós queremos ver Jesus. Vamos imaginar que todos nós, de uma certa forma, seja de forma visível com os nossos olhos físicos, que às vezes nós nem pensamos nisso, mas nós queremos ver com os nossos sentimentos, com o nosso coração, ou sentir muitas vezes de uma forma muito ostensiva a presença dele ao nosso lado. Então vamos imaginar, era mais ou menos isso que Jesus queria, ou melhor dizendo, era isso que Zaqueu queria, né? Que é o que nós também queremos, ver Jesus. Não ver com os olhos físicos, mas queremos sempre ver Jesus. Agora, vamos imaginar, vamos observar, melhor dizendo, essa postura de Zaqueu. O que ele fez? Sabendo que ele ia passar por ali, e Jesus estava envolvido em uma multidão muito grande. E ele não conseguia, porque ele era uma pessoa muito pequena. Então, o que ele faz? Ele corre à frente e sobe em uma árvore. Vamos nos colocar dentro do Evangelho, nós como Zaqueus da vida moderna, nós queremos ver Jesus. Mas para ver ou para sentir o Cristo, nós temos uma multidão que nos impede. Multidão de opiniões de pessoas externas,
multidão de hábitos, de conceitos, de preconceitos, de costumes, de cultura. E muitas vezes nós barramos. Isso é um imenso obstáculo na nossa vida. Mas se nós queremos ter uma postura de Zaqueu, o que nós precisamos fazer? Correr à frente para poder vencer aqueles obstáculos que está nos impedindo de chegar e de ver Jesus. E vamos imaginar a dificuldade de Zaqueu. Primeiro que ele era odiado pelo povo, pelaquela multidão que estava em volta de Jesus. Segundo, era chefe dos publicanos, alguém muito rico. Imagina nos dias de hoje, alguém muito rico. Jesus era um carpinteiro, alguém sem nenhuma expressividade no ponto de vida social da época. No entanto, olha o que Zaqueu, para começar, o que ele fez? Ele teve que vencer esse preconceito. Ele venceu teve a coragem de se expor, de se colocar em público e correr à frente para ver Jesus. Então aí a primeira reflexão para nós se queremos, como diz, sentir a presença do Cristo na nossa vida, nós precisamos primeiro nos expor de alguma forma, vencer alguns preconceitos, ideias, ficar preocupado excessivamente com o que os outros estão pensando de nós. É o primeiro passo que Zaqueu fez e pode nos servir de inspiração para que nós possamos também dar esse passo para alcançar essa vitória que é ver Jesus. Bom, então vencendo essa etapa, que Zaqueu venceu esses preconceitos e subiu na árvore, Jesus vai passando por ali. E o que acontece? Imagina uma multidão imensa. Jesus consegue identificar um homem pequenininho em cima de uma árvore. Jesus vai lá, chama Zaqueu, pede para Zaqueu descer da árvore e depois ele fala que Jesus quer hospedar, melhor que quer que Zaqueu receba Jesus na sua casa. Olha que ponto chegou, né? Ele apenas queria ver Jesus. Venceu os preconceitos, teve coragem, superou os obstáculos e conseguiu muito mais do que ele queria. Ele conseguiu até mesmo receber Jesus dentro da sua casa. Para nós vermos que muitas vezes nós queremos, mas essa vontade ela fica apenas de forma superficial ou nas palavras, mas não conseguimos transferir isso para as atitudes, como Zaqueu conseguiu fazer. Ele teve primeira atitude e Jesus identificou ele no meio de uma multidão em cima de uma árvore, mostrando que nós nunca estamos sozinhos. Nós nunca vamos passar despercebido. Sempre tem alguém, seja no plano físico ou no plano espiritual, que está observando as nossas atitudes, que está vendo o que estamos fazendo. E o plano espiritual, principalmente o plano espiritual superior, está atento a cada esforço, a cada determinação, a cada vontade que nós temos de sermos melhores, de buscar algo melhor, de uma mudança para melhor. Então, o que aconteceu? Jesus pede para Jesus vencer, descer da árvore que ele queria receber. E Jesus desce, ou melhor dizendo, Zaqueu desce da árvore e vai depressa para sua casa para preparar para receber Jesus. Então, agora como que nós podemos fazer? A primeira coisa que Zaqueu fez, subiu na árvore. Nós precisamos elevar nossa vibração, elevar nossa sintonia, para que nós possamos alcançar
uma visibilidade maior, assim como Zaqueu subiu na árvore, simbolicamente na nossa vida, nós precisamos elevar nossa vibração acima das coisas do mundo. Porque nós também, e a própria pequenez de Zaqueu, representa a nossa pequenez espiritual, a nossa baixa estatura espiritual. Então nós precisamos elevar acima das coisas do mundo, para que nós possamos ver Jesus e ser identificado por Ele. Não necessariamente pessoalmente, mas pelo plano espiritual, pelos mensageiros do Cristo que estão a observar a todos e procurando aqueles que verdadeiramente podem contribuir de uma forma significativa para a obra do Cristo aqui na terra. Então, o que acontece? Jesus consegue identificar Zaqueu e depois pede para Zaqueu descer da árvore e preparar para recebê-lo. Como nós podemos entender essa mensagem para a nossa vida? Nós precisamos elevar, principalmente através da oração, da meditação, da sintonia com os espíritos superiores, buscar nos prepararmos de uma forma com o estudo, de uma forma que estejamos preparados, vamos elevando. Tudo isso vai contribuir para a nossa elevação, subir a nossa sintonia. Mas só que vai chegar um ponto que Jesus vai nos mandar descer. Descer para quê? Vamos descer para ter contato com todos à minha volta e exemplificar aquilo que eu aprendi. Porque nós precisamos exemplificar, nós precisamos treinar, nós precisamos mostrar que realmente sabemos fazer. Não é apenas expressar verbalmente, como nós fazemos na oração. Nós glorificamos a Deus, nós falamos, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Ou seja, nós falamos para Deus que seja feita a vontade dele, mas estamos constantemente reclamando das coisas que nos acontecem. Há uma certa incoerência nisso. Então, o que Jesus manda? Quando Jesus manda Zaqueu descer, muitas vezes, isso simbolicamente na nossa vida, é nós nos descermos para termos contato com as demais pessoas, para mostrar que realmente sabemos fazer as coisas da maneira certa. Então, foi preparar, Zaqueu correu para casa para hospedar Jesus. E as pessoas criticando, né? Inclusive os apóstolos. Bom, porque na época lá era costume lá dos judeus, quando ia alguém jantar ou almoçar em casa, servir alguma refeição, as portas ficavam abertas, janelas, e todos passavam e viam. Aí logo vem aqueles que querem sempre trabalhar contra qualquer atitude. Começaram a criticar, mas ele não foi hospedar, não foi comer na casa de uma pessoa de má vida. Olha o julgamento. Todos aí já começam a fazer aquele julgamento, sem observar maiores detalhes, simplesmente rotulando pessoas de uma forma muito taxativa, sem entender que muitas vezes ali já houve todo um processo de renovação, de mudança daquela pessoa, né? Então certamente haverá na nossa caminhada, haverá muitos julgamentos, todos nós vamos estar expostos a isso, e devemos ficar felizes se nós não somos nós essas pessoas que ficam julgando, porque se não somos nós, sinal que nós estamos melhorando. Se somos as vítimas, que por mais que isso às vezes incomode, mas é preferível você estar sendo a vítima do que você estar sendo o algoz. Então vamos buscar não nos incomodar tanto com esses comentários, com essas situações. Aí o que acontece? Aí Zaqueu, já recebendo Jesus, recebeu os apóstolos, serviram alimento para todos. E o que acontece? Ele fala, né?
que a partir daquele momento da visita de Jesus ao seu lar, ele doaria metade de toda a sua fortuna para os pobres. Ia procurar todos aqueles que tinham causado algum prejuízo e ia doar, repor aquele mal que ele causou, aquele prejuízo que ele causou, 4 vezes mais. Ele assume aquele compromisso com Jesus naquele momento. E o que nós podemos fazer, né, na nossa vida? Nós podemos sempre doar mais. Nós conseguimos fazer 50% a mais em tudo. Não talvez em quantidade, mas em qualidade. Nós podemos doar nosso tempo, que muitas vezes é uma grande riqueza que nós temos, que nós fazemos tantas coisas que não vai nos acrescentar muito. Nós podemos estar sendo útil às pessoas, nós podemos estar doando a nossa inteligência, que muitas vezes estamos convivendo com pessoas que nós em outras existências podemos ter tirado a oportunidade, causado algum dano àquela pessoa, em que hoje ele não tem o mesmo raciocínio que tinha antes. Enfim, são muitas as coisas que nós podemos refletir, em que nós podemos doar mais, que nós podemos distribuir ou mesmo dividir com as pessoas que nós convivemos. Nós sempre podemos colaborar, sermos pessoas que quando chegamos em um ambiente, nós estamos sempre dispostos a ser úteis, buscando servir de alguma forma, que a nossa presença ali possa acrescentar alguma coisa, mesmo que isso que estamos acrescentando não seja notado ou não seja valorizado. Mas o mais importante é a gente se sentir útil. Quando você faz algo de coração, você se sente útil, isso é uma felicidade que não tem preço. Então é preciso sentir para a gente entender isso. Então, Jesus diz, né, depois que hoje a salvação entra nessa casa, porque ele percebeu a sinceridade. Não é apenas falar, mas a sinceridade, a disposição, o trabalho que aquele homem tinha feito, né? Então, muitas vezes é preciso uma postura nossa mais firme, mais fiel, para que Jesus venha para dentro de nós, na nossa casa íntima. Porque quando ele verdadeiramente fazer moradia, a salvação entra dentro de nós. Então, mas é preciso haver esse movimento de desprendimento, é preciso haver esse movimento de trabalho, de dedicação, de entrega, para que nós possamos conseguir fazer com que Jesus possa habitar dentro de nós. Bom, pessoal, então, analisando esse movimento de Zaqueu, nós podemos observar que, a princípio, ele só queria ver Jesus. Como que as coisas acontecem de forma natural e muitas vezes sem a gente planejar. O objetivo dele era só ver Jesus, mas o movimento que ele fez o credenciou para muito mais. Ele recebeu muito mais do que era a proposta inicial. Então, quando a gente começa a movimentar, forças invisíveis começam a nos auxiliar. Porque se nós ficamos parados apenas reclamando dos obstáculos, da multidão que nos impede, das situações difíceis, do que eu preciso fazer, do que o outro não fez, é muito comum a gente observar muito isso e ouvir muito isso. Se nós ficarmos presos apenas a isso, nós vamos ficar parados. Nenhuma força vai nos motivar ou vai nos impulsionar ou vai criar circunstâncias para que nós possamos receber mais do que aquilo. Mas que não foi o caso de Zaqueu. Ele movimentou, ele teve atitude, ele se entregou naquela a ação para que ele verdadeiramente queria. Então foi o que aconteceu, né? Então nós vamos observar também alguns passos que muitas vezes nós precisamos para poder conseguir ter
esse despertar, né? Buscar essa renovação, buscarmos essa vida nova que Zaqueu buscou a partir daquele momento, né? Então, uma das primeiras coisas que Zaqueu talvez pôde observar e que nós precisamos também ter essa astúcia, observarmos, Zaqueu estava saturado de buscar muitas vezes essa felicidade, essa paz, essa tranquilidade nas coisas do mundo, que é aquilo que a riqueza pode proporcionar. Então muitas vezes nós precisamos saturar, porque muitas vezes nós buscamos muito aqui na terra poder, dinheiro, fama, e muitas vezes até conseguimos, mas aquilo não satisfaz, aquilo não preenche, porque falta sempre alguma coisa. Sempre vamos estar carente, porque o que vai preencher mesmo é estarmos em conexão com Deus, em conexão com o plano espiritual, agindo conforme as leis criadas por Deus. Então Zaqueu, um dos passos que ele conseguiu foi através, depois que ele ficou saciado, saturado, melhor dizendo, das coisas do mundo. Aquilo que muitas vezes acreditamos que pode nos trazer algo melhor e nem sempre traz. Foi o primeiro passo. E o segundo passo foi justamente ele buscar algo novo, algo diferente. Ele despertou, ele quis uma vida nova. Se aquilo não estava satisfazendo ele, se aquilo não estava preenchendo, nós não temos que ficar insistindo naquela situação. Então ele teve essa coragem de buscar uma vida nova, que foi o segundo passo, né? Porque muitas vezes nós precisamos ficar saturados para poder ter essa coragem de buscar o Cristo. E o próprio Jesus sabendo disso, naquela passagem quando ele diz: "Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu fardo e aprendei comigo, porque sou manso e humilde de coração, porque meu fardo é leve, meu jugo é suave." Então Jesus sabia que muitas vezes nós precisamos saturar aqui das coisas do mundo para ir procurar. Mas mesmo sabendo disso, que nós muitas vezes esquecemos ele, esquecemos as suas lições, mas mesmo assim ele está disposto, está esperando por todos nós, que foi uma postura de Zaqueu. Outra situação que é fundamental na nossa vida, nós precisamos criar um estado mental diferente, porque só assim nós vamos superar os obstáculos, porque nós quase sempre trazemos uma série de hábitos, sequência, nós já temos. Então nós precisamos superar esses hábitos que muitas vezes já trazemos de diversas reencarnações, já estamos acostumados. Então, se nós não começarmos a trabalharmos uma postura mental diferente, nós não encontraremos força suficiente para a gente vencer esses obstáculos. Então é preciso trabalhar a questão mental, tomar uma postura mental diferente. E foi o que Zaqueu também fez. A partir daquele momento, ele passou a ter uma postura mental completamente diferente. Porque se assim não for, se nós vamos ficar presos aos velhos hábitos. E a mudança vai ser apenas superficial. No primeiro decepção, na primeira dificuldade, a gente acaba automaticamente voltando aos nossos velhos hábitos. Nós voltamos para novamente fazer as mesmas coisas, porque às vezes frustramos e buscamos voltar para lá, porque lá já estamos acostumados, lá nos sentimos mais seguros. Então, aí, muitas vezes não temos essa coragem de enfrentar as situações, enfrentar aquilo que é novo. E tudo aquilo que é novo, às vezes, no início, é difícil a adaptação.
Então é preciso ter coragem. E é preciso ter postura, agilidade, superar, que foi algo que Zaqueu teve, tanto que ele não teve dúvida. Na hora que Jesus falou que queria ir à casa dele, ele desceu da árvore, correu, tomou todas as providências, já preparou tudo para receber Jesus. Então é preciso essa mudança de hábito, essa nova mentalidade diferente, para que a gente possa receber Jesus dentro de nós. E acredito que seja o objetivo de todos nós, né? Recebermos para que um dia Jesus possa entrar dentro da nossa casa íntima, para que a gente possa recebê-lo de uma forma oferecendo o melhor que temos, acolhendo verdadeiramente, sendo instrumentos da sua vontade aqui na terra. Porque não é apenas uma aceitação verbal, mental, mas na verdade é uma entrega para que nós possamos ser, como diz lá na oração de Francisco de Assis: Senhor, fazei de mim um instrumento da sua paz. Ou seja, fazer que eu seja, as minhas atitudes, no meu comportamento, ali um instrumento nas mãos de Jesus. Esse deve ser nosso pensamento e nossos principais objetivos, né? Porque quando ele entrar na nossa casa interna, podemos ter certeza que uma vida nova nós já encontramos. Ali, quando nós conseguimos receber, né? Mas é preciso ter todos aqueles passos, né? É preciso a gente superar vários obstáculos, porque isso não se dá de graça. Não é algo que acontece de forma milagrosa. É preciso principalmente o nosso querer, que é a mola propulsora de todas as outras virtudes. É a mola propulsora da nossa vontade, o querer e mobilizar as forças, mobilizar as circunstâncias, não parar para ficar olhando os obstáculos. Se não dá para fazer da maneira que eu quero, sempre existem alternativas. Eu vou buscar outros recursos. E aí foi isso que Zaqueu fez, né? Apesar de ser um homem rico naquele instante, mas Jesus não dava privilégios aqui na terra. Ele recebia a todos, não importa se era um mendigo, se era um aleijado, se era um leproso. Não importa, ele recebia a todos. Então, independente da posição social para ele ali, não valia nada. E como de fato nós precisamos entender isso, que a posição social, o nome que usamos, o sobrenome, o parente que temos importante, o conhecido, isso para Jesus não tem a menor importância. Isso é importante para nós aqui na Terra, nós seres humanos. Mas Jesus verdadeiramente não está preocupado com isso. Mas sim, ele identificou naquele homem, mesmo que perante os homens era taxado como um homem de má vida e que realmente pode até ter errado anteriormente, mas ele estava ali verdadeiramente disposto a começar uma vida nova. E fica o convite, né, para todos nós treinarmos bastante, porque é só treinando que a gente consegue. Treinar uma postura mental diferente, treinar uma aceitação das coisas como elas são, treinar ter atitudes constantes daquilo que eu posso mudar, aquilo que muitas vezes eu posso colaborar para melhorar. Eu preciso treinar, aceitar que o tempo vai fazer o papel que às vezes eu não posso fazer, porque tem coisas que não dependem de mim, tem coisas que eu não tenho ação sobre ela. Então vamos treinar e esperar essas que não dependem de mim, que o tempo vá fazer aquilo que não compete a mim. E treinar também, sempre ter discernimento para tomar as atitudes corretas em todas as situações da nossa caminhada, né? E que Jesus possa estar nos inspirando para que um dia Ele possa habitar dentro da nossa casa íntima. Que Ele possa nos abençoar, levar muito conforto a todos os corações que pode nos ver nesse instante. Muita paz.